ressuscitou, ressurreição. Eu tenho uma cliente que a gente não consegue se conectar. É a dona Milena. Porque a maneira que eu ajo, eu digo exatamente como eu sou e o que gosto. Então, a gente fez um vídeo Kardecismo, Espiritismo Mal do Século. E ali eu falei que enquanto Allan Kardec estava tendo a sua obra aprovada, houve outro camarada, tão inteligente quanto, que estava escrevendo os 4 evangelhos. A Milena assistiu e foi lá. Parabéns! Você é muito inteligente, pá. Olha, gente, se tem uma coisa que eu não gosto é de lisonja. Porque sabe o que ela teria me impressionado se ela dissesse: poxa, eu não sabia que havia esses 4 evangelhos sobre a codificação, fora a codificação. Porque ela já tinha me dito que toda a família dela era espírita. Com certeza ninguém conhece esse autor. Então eu pensei que ela iria me surpreender dizendo qual era o autor dos 4 evangelhos, dessa codificação que foi rejeitada pela Federação Espírita na França. E ela não falou disso. Vem dizer que eu sou inteligente. Vem dizer que eu sou isso ou aquilo. Não, se você quer me impressionar, você precisa estudar. Porque para as pessoas que vão lá ver meus vídeos, não fazem pergunta e vem me bajular, melhor não bajular. Melhor você não deixar nenhum comentário aqui, porque se você não entendeu, não vale nada. Eu digo sempre, eu nunca pergunto nada a quem me segue, porque vocês não valem nada. E não é arrogância minha, é porque vocês são burros pra caralho. Então é essa situação de eu não pedir, não, faça algum comentário, diga o que você achou, porque é de uma burrice espetacular. Vocês vivem de PDF, certo? E de podcast. As perguntas que as pessoas vêm fazer a mim sobre o que esse povo fala aí na internet, nos podcasts, sobre pactos, acordos, aliança. Cara, até quando eu vou ter que sofrer isso? Porque a pessoa vem para mim e pergunta o que é uma aliança, o que é um pacto, o que é um acordo. Eu digo, mas a pessoa vai lá para a internet. Tinha aqui na minha casa uma menina chamada, que a gente chamava ela bonequinha, eu adorava a menina. E essa menina ficou na nossa casa online, que ela morava longe, durante 5 anos. E a gente cuidando dela. Ela evoluiu muito, casou e tal. Não sei se casou de aliança. Ficou a dar o testemunho do que ele que fez, nunca deu. Veio aqui. Veio aqui para pegar os anéis que ela tinha feito um acordo lá com a Lilith, um pacto com a Lilith. Para um casamento, casou. E ela chegou aqui, a minha sacerdotisa veio de longe. Pensava ela, a sacerdotisa, que ia ser uma grande festa. Mas sacerdotisa não tivesse trazido, se a sacerdotisa não tivesse trazido frutas, chocolates, as coisas de Lilith, o perfume de Lilith, essa nossa cliente que veio buscar o seu, os seus anéis, sabe? Tinham sido, não tinha nada para dar ali, nenhuma oferenda. A menina não trouxe, ela não teve a dignidade de trazer uma pipoca para ali. Pior, a gente sempre fez muita coisa sobre Lúcifer. E a menina disse que teve uma noite dessa, porque eu sempre mandava vídeos para ela. Uma noite dessa eu tive um contato com Lúcifer. Eu estava deitado e senti uma coisa por trás de mim, tentei virar e não pude. Para mim é fácil, isso é paralisia do sono. E ela disse que sentiu o cheiro de enxofre. Veja que merda. Veja que porcaria, que coisa mais cristã. Alguém achar que um anjo
já que ela acha que Lúcifer é isso, um anjo. Ela usando Lilith, usando Coco Chanel, usando tudo, cheirando as coisas mais maravilhosas do mundo. Ele, um arcanjo querubim, ou uma coisa superior, um querubim, fedendo a enxofre. Mas na moral, não olhe para mim e tal. E aí eu olhei para a sacerdotisa e não era isso que a gente ensinava. Eu gostaria que você desse uma olhada na hipóstase de Lúcifer. São 3 vídeos. E agora também estamos fazendo a série As 7 Faces de Lúcifer. Para você conhecer, porque tem gente que defeca mesmo pela boca. E é o que acontece nesses podcasts por aí. É horrível. Então essa menina nunca tinha sequer assistido um vídeo meu. Ela gosta de assistir por ali que tem 400 mil visualizações. 500 mil visualizações. E é realmente, gente, de dar vergonha isso aí. Então, não me bajule não. Estude. Faça alguma pergunta inteligente. Não tente me impressionar, me elogiando não. Será que eu não sei que eu sou um cara inteligente? Olha, se eu não fosse um cara inteligente, eu estava aqui falando de luz. Se eu não fosse um cara inteligente, eu estava dentro da igreja. Eu estava pulando e gritando. Eu estava falando em língua. Se eu não fosse um cara inteligente. Sinceramente, um elogio desse é um insulto. Você está no canal Nicodemos Bruxo. Se quiser, jogo de tarô, baralho cigano, mapa astral africano. Se quiser um jogo de búzios, quiser aprender o jogo de búzios, o que você quiser aprender sem frescura, você entra em contato com a gente, 819-9393-383. Mas as pessoas não gostam de entrar, querem uma menina, porque elas querem sentar no colo. E aí eu só boto no colo a pessoa que eu amo. E com essa eu fui muito duro em todo aprendizado, austero. Eu só gosto de mulher que tem culhões. E não é o trans não, é mulher. E tem aqui no nosso grupo mulheres que são mais do que os homens de hoje em dia, que estão tudo cor de rosa, tudo uns princesos. Então também não faço questão de ficar bajulando qualquer pessoa. Eu admiro mulheres fortes. Eu venero mulheres empoderadas. E aquelas que querem se empoderar, que querem ser fortes. A gente sabe quando a mulher simplesmente é brincadeira de criança e que não merece a atenção de um homem de valor. E que se merece a atenção, a gente dá. Contato é 819-9393-3813. Para a Milena, que é o nome dessa cliente, se eu não disse, estou dizendo agora, ela dá dicas para alguns temas interessantes. E ela falou sobre reencarnação. Nesse vídeo, que tem o tema ressurreição, nós vamos falar sobre como surge essa história de reencarnação no mundo cristão. Vamos ao vídeo. Pegue sua Bíblia. Nós estamos com essa Bíblia que eu gosto, ela é bem gostosinha. Bíblia Sagrada, tradução da CNBB. Estamos aqui no capítulo 16, verso 1, que fala da ressurreição de Jesus. E eu vou dizer somente a parte que está lá no original. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. Vocês já tinham ouvido falar em Salomé? Sabem quem é essa criatura?
Vocês sabem? Porque o que eu me lembro é que há uma Salomé que dança para pedir a cabeça de João Batista. E ela pede a cabeça de João Batista num prato ao rei Herodes. Durante o evangelho todinho, não há outro nome, não há uma única menção nos 4 evangelhos sobre Salomé. Compraram perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, ao raiar do sol, foram ao túmulo. Eles comentavam entre si: quem vai remover para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, perceberam que a pedra já tinha sido removida. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco. E ficaram muito assustadas, mas o jovem lhe disse: não vos assusteis. Procurai Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Esse jovem de branco perguntou isso. Ele ressuscitou. Como assim? Alguém havia ressuscitado antes? E o jovem disse como se fosse a coisa mais banal: ele ressuscitou. Não está aqui, vê do lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro: ele vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Não disseram que Jesus era judeu, mas a Galileia não fazia parte das terras judaicas. Vamos embora. Lá o verei, como ele vos disse, na Galileia. Elas, em tremor e fora de si, saíram e fugiram do túmulo. E não disseram nada a ninguém, pois estavam com temor. Vocês sabiam que o evangelho original de Marcos acaba aqui? O que ele queria era deixar esse intervalo, esse susto. Mas os copistas, que na época escreviam à mão, quando foram fazer aquela história que nós estamos dizendo, da reconstrução da história de Jesus, os romanos, Jerônimo, Tomás de Aquino, bispo, diácono, entre outros nomes, resolveram que não deveria terminar assim. Não deveria. Esse término assim ia ficar não ia ajudar em nada o cristianismo nascente, a nova religião. E aí escreveram vários textos para complementar o texto original. E o que vem depois é o verso 9, que é uma grande mentira. Faz parte. Você é evangélico que não sabia disso, agora fique sabendo. Esses versos que vêm a seguir foram colocados por copistas. Não haviam nos originais dos evangelhos sinópticos. E como sabemos, eu disse a vocês em outro vídeo que eles descobriram a biblioteca de Nag Hammadi. E entre aqueles 57 livros e 43 inéditos também tinha o Evangelho de Marcos. E no original, e vocês podem olhar na Bíblia de Jerusalém, que no rodapé da página vai falar sobre esse enxerto que foi feito. Está lá no rodapé. Verso 9. Ressuscitado na madrugada do primeiro dia depois do sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena,
Mentira. De quem tinha expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar o fato aos seguidores de Jesus que estavam de luto e choravam. Mentira. Quando ouviram que ele estava vivo e tinha sido visto por ela, não acreditaram. Mentira. Depois disso, Jesus apareceu a 2 deles sob outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles contaram aos outros também e não acreditaram neles 2. Por fim, apareceu aos 11 discípulos quando estavam comendo. Ele os criticou pela falta de fé e pela dureza do seu coração, porque não tinha acreditado naqueles que tinham visto ressuscitado, e disse: Ide pelo mundo, mas veja, anunciai, ide pelo mundo inteiro, anunciai a boa nova a toda criatura. A toda criatura. O que são as criaturas de Deus? Parece que só quem fez isso, que eu me lembro, pode ter outro, mas só quem fez isso foi Francisco de Assis. Ele pregava para os pássaros e para todas as bestas do campo, inclusive para um lobo. E se você chamar um evangélico de criatura, ele não gosta. Embora São Paulo tenha escrito: quem está em Cristo, nova criatura é. Ou você, seu burro, pensa que é criador. Seu burro. Você é criatura, sua burra. E você pensa que é. Se aqui está dizendo pregai a boa nova a toda criatura, é porque você está englobada dentro do seu cavalo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Essa porcaria que está na igreja pentecostal é baseada nisso aqui, mas isso aqui é uma mentira. Se pegarem serpentes e beberem veneno mortal, não lhe fará mal algum. Mas veja que desgraça. E quando impuseram as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Jesus dizia que Deus era espírito e que se pensava em adorá-lo em espírito e em verdade. Mas agora, se Jesus sentou-se à direita dele, um espírito não tem direita nem esquerda. Só tem direita e esquerda um corpo físico. Mas isso é outro assunto, que quanto mais a gente explica, menos o povo entende. Foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que o acompanhavam. Jesus foi elevado ao céu. Eu gosto muito dessa parte porque isso aí buga a mente dos evangelhos. O que é céu? A gente vai voltar. A gente está aqui em março. Eu vou fazer assim, porque fica fácil de eu voltar a machucar a página. Não gosto mais. O que é céu? Abra sua Bíblia no Gênesis para eu dizer para você que é céu. No capítulo 1, no verso 6 de Gênesis, capítulo 1, verso 6. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando uma das outras. E eu já expliquei, até prato eu usei aqui. Dá uma olhada na hipóstase de Lúcifer. São 3 vídeos. Dá uma olhada nos primeiros vídeos
das 7 faces de Lúcifer. E Deus fez o firmamento, verso 7, separou as águas debaixo do firmamento, das águas acima do firmamento. Ele fez esse firmamento, que na Bíblia judaica é chamado de dom, e separou as águas que havia embaixo das águas que havia em cima. E assim se fez a esse firmamento, a esse dom, ele chamou de céu. Houve uma tarde e manhã, segundo dia. A gente está aqui no Evangelho, aliás, está em Gênesis, capítulo 1, verso de 6 a 8. Isso aqui foi rejeitado pelos evangélicos que precisavam dar a mão à ciência. Todo evangélico tentou isso, porque todo mundo indo para a faculdade, para a universidade, nenhum evangélico crê nessa passagem. Nenhum. Não pense quando eles dizem que a palavra de Deus, eu sigo a palavra. Não segue. Eles seguem aquilo que os pastores dizem para seguir. Eles usam com a Bíblia, eles andam com a Bíblia debaixo do braço, mas não sabem de nada. E não creem nessa parte. Céu é exatamente isso. Então, quando nesse livro de Marcos, que a gente viu agora, que ele sentou-se, depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu. E se vocês não sabem o que é o céu, eu direi, o céu é o firmamento, é o dom. Porque isso era o que eles acreditavam nesse tempo que isto aqui foi escrito. Primeiro a parte original, que está lá na biblioteca de Nag Hammadi, os manuscritos do Mar Morto, mas só vai até aqui. Mas como os bispos da igreja de Roma acreditavam que esses livros haviam sido destruídos, eles acrescentaram desavergonhadamente. E aí colocaram mais esses versículos aqui. A Bíblia toda é uma impostura. Mas aí é dito que Jesus foi para o Egito. E lá no Egito, ele aprendeu a alta magia. Isso aí também é difícil demais para vocês. Vocês não sabem o que foi que Jesus aprendeu no Egito. Vocês precisam ler Jesus viveu na Índia. Vocês precisam ler Jesus dos 12 aos 30. Estou falando de livros. Livros físicos. Deixe de ser pirangueiro. Milena, deixa de ser pirangueiro. Eu gosto de um PDFzinho baratinho, pequenininho. É para ela curiar tudo. Ela não quer aprender, não quer se aprofundar. Sabe de tudo e de nada. Existem pessoas que fazem muitas coisas. E todas essas coisas são exatamente imperfeitas. É como se fosse a síndrome do pato. O pato, ele nada e se ele botar a cabeça dentro d'água, ele se afunda, se afoga. Ele não pode ficar muito tempo com a cabeça fora d'água. Voa baixinho, feito uma galinha. E andando é aquela deselegância. Essas pessoas que não se especializam em nada são extremamente deselegantes. Conviver com elas é perturbador. E isso, a manada, isso, rebanho, tem muito. Jesus foi sim para o Egito. E lá no Egito, um dos pontos doutrinários ensinados em alta magia, veja-se, dogma e ritual de alta magia, era a reencarnação. Na verdade, a palingenesia. A palingenesia era uma ciência comum a todo o Oriente.
E aí no livro dos mortos, as mais interpretações vão dizer os deuses eram mumificados, os reis, e enterrados ali nas pirâmides de Gizé. A gente pensa mesmo que dentro das pirâmides foram encontradas essas catacumbas, essas esfinges desses reis. Afinal, nós vimos isso no livro Alien contra Predadores. Mas é mentira. Nunca foi encontrado dentro de nenhuma pirâmide, nenhum sarcófago de nenhum rei. É mentira, gente. É bonito em filme. Mas não é a verdade. Eles não se preparavam para voltar à vida. Eles eram sim enterrados com todas as suas riquezas. Pelo simples fato, era tudo Deus, não pertencia a mais ninguém. No mausoléu era interessante que uma pessoa, ao ser enterrada, fosse levada as coisas que eram deles. As roupas, as peças, a prataria, tudo. Isso era simplesmente para que ele não voltasse buscando aquilo. As suas cascas estariam muito ligadas àquilo, ao apego. Não significava, não acreditem nisso, que eles estavam ali mumificados para voltarem. Não. Era a preservação, e isso não acontecia com os pobres, gente. Era a preservação de corpos que eram considerados divinos. Somente isso. Como a gente também amar tanto uma criatura e de repente aquela criatura sai de nossa vida. E o fato de não ter o mínimo contato com essa pessoa nos incomoda. E se você tivesse condição de embalsamar e colocar a pessoa lá com tudo que era da pessoa, com as roupas que ela gostava, com tudo lá, você pudesse fazer isso no quintal de sua casa, você não faria? Faria, gente. E já houve muita gente em todas as culturas. Só é você estudar o culto dos mortos e você saberá que houve isso. Mas a alma em si, ela reencarnava. Agora, o grande problema com o espiritismo é que o espírito diz que todo mundo encarna. Outro problema do espiritismo é dizer que você só evolui. Você não evolui. Você não volta. Já citei o livro Evolução em Dois Mundos, de Valdo Vieira, W.A. Não é de Divaldo, é Valdo Vieira e Chico Xavier, que diz que o homem ele simplesmente evolui da ameba ao anjo. Mas Pietro Baldi, espírita, escreveu um livro chamado A Grande Síntese, que não foi bem aceito nos meus espíritas, onde ele fala, como filósofo que foi, que era, naturalmente, que havia assim a evolução da alma. E essa evolução da alma, essa queda da alma, você pode entender melhor se você ler Samael 1, Aurior. Sim, a inferno, a karma, a diabo. Era bom que você lesse esse livro. Eu posso estar dizendo o nome errado, mas você vai colocar, vai aparecer no Google aí para você. Você também tem que pesquisar alguma coisa. Você não é burro. Ou não tão burro, você vai pesquisar. Tá? Você vai ver a queda da alma ali, na obra de Samael Munhoz, mas isso aí já está muito sacralizado na obra de Dante Alighieri. Se você leu a Divina Comédia, você vai ver sim
a queda das almas, a involução das almas. Está ali, no Divina Comédia. A Kabbalah fala do Guermon. A alma passa 11 meses pagando pelo que fez. E aí você vai confundir-se todo, porque você vai pensar que os umbrais de Chico Xavier são as mesmas coisas do Guermon, da Kabbalah e do inferno de Dante e de Samael Aun-Weor. E não é. Não é. Samael Aun-Weor, nesse livro falado, ele diz que é importante que a pessoa tenha cumprido a volta do Malajapa de Shiva, o bastão de Shiva, o rosário de Shiva. 108 vidas, 108 encarnações são necessárias para a pessoa cair nos infernos. Ou seja, depois da morte, para Samael Aun-Weor, haveria o Devachan. E nunca é centrada essa caída no inferno somente depois de completar as 108 vidas. Os Vedas não dizem exatamente assim, e nem Platão diz exatamente assim. Mas é importante você saber que em todas as civilizações havia um comentário sobre a reencarnação, e isso foi tirado da Bíblia no Concílio de Nicéia. E a Bíblia não tem mais nenhum relato de reencarnação, a não ser quando Pedro pergunta: mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse assim? Então Pedro sugere que havia uma vida anterior para que o indivíduo nascesse daquela forma. Isso aí foi completamente extirpado, gente, nos concílios do Papa. Vocês precisam deixar de burrice de imaginar que a Bíblia nasceu assim. Isso é burrice, gente. Isso aqui foi editado, isso aqui teve mãos poderosas que pegaram desse livro aqui e que, de acordo com os seus ideais políticos, foram transformando isso aqui no que é hoje. Então, a ressurreição, ela é uma coisa egípcia. Ela aparece numa visão de Ezequiel no Vale dos Ossos, no Velho Testamento, e mais nada. É essa ressurreição. Lógico que os muçulmanos não acreditam na ressurreição do Cristo. O caso de Jesus. Não fisicamente, eles não acreditam. E os judeus também não acreditam. Não houve ressurreição. Não há nenhum relato de ressurreição. Nem no Zohar, nem na Torá, nem no Talmud. Em qualquer visualização, qualquer pesquisa judaica, entenda, do judaísmo nasce a Bíblia. E lá não se fala em ressurreição. Você vai ver, então, no Evangelho, os saduceus e os fariseus. E ali sim, nessas seitas, havia uma divisão. Havia uma divisão de pessoas que não acreditavam em anjos nem em ressurreição. E havia outra divisão de que acreditavam. Então não era uma coisa unânime, mas havia um estudo sobre. Então a reencarnação não aparece na Bíblia. Elias não é a reencarnação de João Batista. Aliás, João Batista não é a reencarnação de Elias. Não é. E é João Batista mesmo que diz, se o espírita, você é espírita e não sabe, há um versículo na Bíblia, pesquise, em que João Batista diz, não, eu não sou Elias. Simplesmente ele diz isso.
Então, se você está pensando, você é espírita, que você vai fundamentar na Bíblia ou nos evangelhos a reencarnação, você não vai. Porque ela não é exatamente assim. Antes de Kardec, havia sim a palingenesia. Isso é trazido da Índia. O próprio Platão, no seu livro A República, comenta a respeito. Leia o livro A República de Platão. Entenda o que está ali posto. Então, a reencarnação, no caso a palingenesia, porque Platão vai dizer que as pessoas reencarnam de acordo com a sua energia. Se teve uma energia sexual muito forte, pode voltar simplesmente como coelho. E ele fundamentou essa reencarnação simplesmente no sistema de reencarnação e de castas indiano. Ele vai falar que essa nova república, os cidadãos seriam separados e haveria a cabeça de ouro, a cabeça de barro e tal. Ia ser descendente aquilo lá. A todo mundo seria dada as mesmas escolhas. Todos os cidadãos iriam passar pelos mesmos testes. Uns ficariam para sacerdotes, outros para guerreiros, outros iriam ser negociantes, outros ficariam realmente para serviços irrelevantes. Isso acontece na Bíblia. Isso acontece, aliás, na Índia. Esse é o modus operandi da Índia. Existem os párias que limpam os golpes, que vivem na escuridão, que não tem direito a certificado de óbito, ou não tinha até um tempo desse, e também não tem de nascimento e vice-versa. Mahatma Gandhi foi o primeiro ser grande que olhou para eles, eram chamados intocáveis. E Platão trouxe isso da Índia, esse modus operandi, esse modo de castas. E aí colocou na Grécia, na sua república. Leia a República de Platão. Ali está o fundamento filosófico da reencarnação, mas é completamente fundamentado na palingenesia. E o que Allan Kardec traz é sui generis. É algo extremamente novo. E em cima disso que Kardec traz foi escrita uma biblioteca imensa, tão errônea quanto a codificação de Kardec. E o Evangelho de Kardec, também ele tão errôneo quanto todos os outros evangelhos. Porque não só há esses evangelhos, esses 4 evangelhos que nós vemos na Bíblia. Há o 5º evangelho de Tomé, irmão de Jesus. Há o evangelho de Maria, mãe de Jesus. Há os evangelhos de Maria Madalena. Há os evangelhos de Tiago. Há o livro apócrifo de João, que na biblioteca de Nag Hammadi tiveram 5 cópias. Vocês precisam entender isso, gente. Isso foi tão importante que para a Igreja Católica, porque a Igreja é a base de tudo, as Bíblias que você tem, essa Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida, que você tem, que você é evangélico que tem, você pensa que foi um pastor que traduziu, foi traduzida por um padre, o padre João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida traduzida. João Ferreira de Almeida atualizada. João Ferreira de Almeida na linguagem de hoje. João Ferreira de Almeida. Gente, foi um padre. Qual é o problema de vocês? Um padre. E aí nós teremos nisso aí, na obra de Platão, nos Vedas, todo o Vedanta, no Ramayana, no Mahabharata, Bhagavad Gita, toda a palingenesia. E o Espiritismo foi que trouxe essa visão de ascensão e toda essa
essa bobagem que nós já falamos, que você está pensando, que você confunde o Guerremon ou os infernos, onde a alma, onde o ser, aquele indivíduo mônada, a mônada, ele realmente transita, mas aí não se tem contato. Ele não vai se dar, como disse Allan Kardec, o céu e o inferno, carta de uma princesa. Isso não vai rolar. As almas, antes de atingir a torre de vigia, onde elas ficam esperando uma oportunidade, e lá não se tem contato com o ser humano. O indivíduo mesmo, quando ele desata o nó, quando ele deixa as roupas, que eu já expliquei também em outros vídeos, ele continua. Os umbrais é onde fica somente uma de suas cascas, porque está no corpo astral. Ele vai além do campo solar. Ele precisa passar por esses outros dois corpos, angelical e celestial. E nesses níveis, ninguém tem acesso. Porque existe o supra celestial e o infra celestial. O supra angelical e o infra angelical. Por isso que a Bíblia vai dizer que não sabem, os mortos sabem que vão morrer. Os vivos sabem, aliás, que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. E aí quem reencarna? Gato e cachorro reencarna. Não. É preciso que você leia Gurdjieff. Encontro com homens notáveis. E você verá que é todo mundo que volta. Né? Não é todo mundo que reencarna, aliás. Volta aos pagodes, são obrigados, em bandos. Essa mundiça, essa ralé é obrigada a reencarnar em bando. Né? Eles voltam, na verdade. Só reencarna grandes almas. Almas extremamente evoluídas. Mas esses indivíduos que estão fugindo do inferno, ou saindo dele, recebem a permissão para aqui reencarnar, voltar. A palavra para essa mundiça, para essa ralé é volta. Eles têm que retornar. Mas reencarnar é preciso ser muito grande para isso. É preciso ser nobilíssimo para isso. É preciso ser altamente responsável para isso. E você conhece, sim, as almas que estão em missão e as almas que estão aqui porque foram forçadas a voltar. Eu conheço uma pessoa, uma menina que ela tem tudo para ser feliz, mas a vida dela parece com aquele besourinho bola bosta. Tem tudo. Família, dinheiro, posição social, mas a vida dela é um tormento, é um inferno. Em bola bosta, ela sai prejudicando a própria vida e a vida dos filhos, da filha, dos netos, do avô, do pai. O retorno ao corpo, só concluindo, é uma injunção da natureza. Isso a gente pode conversar muito tempo. Daqui a pouco eu tenho um ritual e eu concluo por aqui. Mas a reencarnação, são muito raras as pessoas, são muito grandes. Certamente eu e você teremos muitas dificuldades. Mas você, porque eu conheci grandes mestres. Eu conheci o meu mestre, Ariel Veloso, uma grande alma. Eu conheci Vrindravana Patidasa Goswami Maharaj, meu guru, uma grande alma. Eu conheci grandes almas, grandes homens. E eu estive ao lado desses homens, dessas mulheres, que estão realmente
reencarnados. Esses seres têm uma missão. O resto vive que nem jogados, sabe? Uma vida sem sentido, uma vida de merda. Mas é exatamente isso. Conversar com essas pessoas é uma tortura. Com essas pessoas que foram obrigadas a voltar. Elas têm o QI de uma puta. São macacos falantes. E aí você é obrigado a conviver com essas pessoas. Obrigado. Mas isso fica para outros vídeos. E aqui nós terminamos o Ressurreição. Agora pesquise. Pesquise quer dizer, não é PDF não, não é o Google não. Sabe? Não é no chat GPT não, que o chat GPT ele é desonesto. Você só vai conhecer o que ele quiser. Eu mandei ele fazer uma capa do negão que bateu na advogada, o chat GPT. Eu mandei a foto e ele mudou a foto. Ele é desonesto. Eu estava conversando com ele sobre Deus e o diabo, ele foi desonesto. E você que não conhece porra nenhuma de teologia, você vai cair também nas malhas disso aí. Livros. PDFs e não, livros. Tenha vergonha na cara, livros. Tá? E se você gostou, muito obrigado. E se entrar em contato comigo para conversar, não diga parabéns, o vídeo está lindo. Deixe de ser bajulador, tenha vergonha na cara. Diga, eu gostei daquela parte, eu queria que o senhor me explicasse tal parte. Porque eu sei que você não entendeu esses vídeos. Você quer PDFzinho, você que está em podcast, você não entendeu porra nenhuma desses vídeos. Você assistiu a Postes e de Lúcia, os 3 vídeos, e você não entendeu porra nenhuma. Você começou a ver os vídeos As 7 Faces de Lúcifer, e você não entendeu porra nenhuma. Sabe? Eu sei que você não entendeu. Você viu espiritismo, o mal do século. Você não entendeu porque você é burro. E burro porque você faz lá as suas pesquisinhas no Gemini e você faz no chat GPT para ver se bate. Como que vai bater, porra? Eu sou um mestre espiritual, eu não sou vendido ao sistema, eu sou obrigado a viver nele e não sou vendido. Agora, as inteligências, as inteligências artificiais são, sim. Foi um prazer. Se você é inteligente, se você tem sede, se você busca, foi um prazer.